Salve, salve, rapaziada do Quick Sports. Retornamos aqui, eu e Franca Mil Grau estamos de volta depois de um vídeo que foi muito visto por vocês, muito comentado, muito curtido, muito mandado para todo mundo. Muito obrigado por todo o feedback positivo que recebemos. Então, resolvemos voltar agora para falar de outros times também, além do César Franca Basquete, que a gente deve dar uma pinceladinha porque teve algumas mudancinhas, mas isso vai ser lá para o final do vídeo. Então, vamos falar hoje sobre Mogi das Cruzes e Flamengo. Vão ser os dois times que a gente vai falar aqui. Então, se apresente aí, Franca Mil Grau, nós estamos juntos. Fala, galera, sempre um prazer estar voltando aqui, ainda mais depois do sucesso que foi o primeiro vídeo. A gente ficou muito feliz pelos feedbacks, a gente não esperava tudo isso, eu imagino, mas foi muito legal e é sempre um prazer estar aqui de volta para comentar de mais times aí. Então, foi muito legal e a gente tá tendo algumas ideias, galera, que isso vire uma coisa recorrente. Esses vídeos um pouco mais longos, que a gente possa falar com calma, que não seja só um resumo igual estava tendo aqui no canal. E a ideia é ter mais convidados, além do meu grande Franca Mil Grau. Obviamente, ele vai ser basicamente um fixo aqui, mas a gente vai tentar trazer outras pessoas para poderem participar. É porque, infelizmente, que eu não tenha chamado, tá? Mas do Mogi e do Flamengo, eu chamei o Enéas para participar, só que ele tá com, enfim, todo um processo mais difícil lá com a mãe dele, que a gente deseja até muitas melhoras. E eu chamei também o Sarro, ele falou que ia participar, mas vocês imaginam que a agenda dele é complicada, então não deu para conciliar as agendas. E na Copa, né? Muito melhor, né? Vamos combinar, muito melhor. Então, a gente não conseguiu conciliar as agendas aí, mas quem sabe no futuro próximo eles não participem de volta. E a gente vai falar também de todos os times que já estão confirmados para o NBB. Então, a ideia é ir falando de 2 em 2 aqui para a gente matar rápido, entre aspas, essas coisas de mercado. Depois a gente falar só do desempenho dos times, que vai ser uma coisa muito interessante de se falar também. Mas vamos falar do Mogi, que eu já estou aqui com o site do NBB aberto. E o Mogi que tem mais coisas definidas por lá já, né? Tem bastante coisa definida. A gente vai falar aqui, primeiro do elenco, né, do Mogi. Vocês estão vendo a tela aí? Estão vendo? Maravilha. Aqui o elenco inteiro, os armadores: Gabi Campos, Felipe Ruivo, Caldeira e Bavoso. Armadores: Dwayne Johnson e Menka. Alas: Barry, Anderson, Pedroso, Charles Rinkle, o Príncipe, Raul e Igor. Alas pivôs: Vini Chagas, Paulo e Vitoriano. E pivôs: Michael Douglas, que nunca mais dormiu, e Dikembe. Foi mal. Me passei. Mas esse era o elenco do Mogi, né, que já vai estar bem reformulado para a próxima temporada. Mas esse aí era o elenco do Mogi, um elenco que fez uma campanha justíssima, levou o César Franca Basquete pentacampeão até 5 jogos, foi na final também, perdeu para o Franca também na final do Paulista, fez um campeonato muito honesto e agora vem fortíssimo, né, para esse NBB. Primeiro, antes de falar dos reforços, João, aqui, desses jogadores, quem já é certeza que saiu, vamos recapitular? O Barry saiu, se eu não me engano. Campos saiu. Gabi Campos saiu. O Felipe Ruivo deve ficar, né? Fica. Caldeira saiu. Vini Chagas saiu. Anderson também. Pedroso deve ficar, né? Menino da base deve ficar. O Charles. Os dois americanos vazam, né? Foram embora. Os dois saem. Paulo. Menka. Paulo deve ficar. Menka é novo, né, mano? Parece que a gente escuta falar dele do NBB há tanto tempo. Pô, o Igor de 14 anos. Aí é loucura, né? Isso. Aí é loucura, né? Beleza. Michael Douglas deve sair também. Vitoriano, enfim. Acho que são essas, né? As saídas. Vitoriano deve ficar. 19 anos, deve ser menino da base, deve ficar. Acho que são essas. Eu acho que daqui quem a gente pode destacar foi o Gabi Campos e o Ruivo. Foi uma dupla muito interessante de armadores, né? O Gabi Campos fez uma grande
quartas de final contra o Franca, né, cara? Fez um grande campeonato no geral, mas contra o Franca, que foi ali onde a gente acaba assistindo com mais uma análise maior, assim, fez uma grande Jogo 4 ele fez chover no Pedrocão, né? Fez chover no Pedrocão, jogo 4. Jogou muito. Quase que levou o Franca às cordas, né? Botou o Franca no jogo 5. Botou o Franca no jogo 5. E o Ruivo também foi bem. Foi bem no campeonato. No geral, bem. batendo umas bolas assim, espírita. Ele mata, o jogo 5 termina um ponto só de diferença pro Franca, e ele mata uma bola lá do meio da quadra. Meio da quadra. Loucura. É que, infelizmente, né, não valeu nada aquela bola, mas loucura que ele. Dwayne Johnson também, muito bem, fez o game winner do jogo 1 aqui. Foi o jogo 1? Foi o jogo 1. Foi o jogo 1. Aqui. Game winner do jogo 1, aqui em Franca. Foi muito bem. Passou por um processo muito difícil na temporada, né? O Dwayne Johnson, ele teve um câncer na tireoide, se eu não me engano, e passou um momento complicado na temporada. O Menka também foi bem, cara. Na temporada, 10 pontinhos aí por jogo. Então, muito novo, né, cara? E o aproveitamento de 3 do Menka? Aqui é 30%, ó. Ele acertou 46 bolas de 3 em 149. Eu vejo dele, ele mata tudo. De 3. O cara não erra. Pô, é literalmente aquele shooting guard, né, mano? Que, tipo assim, ele vai pontuar, não vai conseguir dar muita assistência nem pegar muito rebote, mas ele vai pontuar ali, fazer seus 10 pontinhos. Vai pontuar. E é isso. Aqui, na ala, eu acho que a gente pode destacar o do Charles Hinkle, né? Que, pô, chegou bem lá em Mogi também. É que pra gente é até estranho ver ele com a camisa do Mogi, né, mano? Mas ele é um gatilhaço de 3, velho. Isso é inegável. Nossa, mata a bola, hein? Mata a bola. Chuta todas, mas mata. Ele mata muito a bola. Na defesa é complicado, mas mata a bola. E o que mais que a gente pode... É complicadíssimo. E aqui eu acho que de destaque maior que a gente pode dar também é o de Kim, né? É o de Kim. Foi muito bem. Muito bem. Voltando, né, cara? O de Kim que já tinha sido, quando ele tava no Bauru... Quando ele já estava no Bauru, ele já tinha sido destaque jovem, se não me engano, do NBB. Foi muito bem lá. E no Bauru não, né? No Paulistano. Aí depois ele vai pro Bauru e tem uma temporada ruim, é isso mesmo. No Paulistano. Ele foi destaque jovem lá, jogou muito bem. Pode falar. Ele e o Ruivo, né? Foram 2 que surgiram muito bem na base aí de Paulistano, Pinheiros, no time dos Jardins. Saíram, não conseguiram manter e tal, oscilaram bastante, jogaram nos 2 times dos Jardins, os 2, né, tanto Pinheiros como Paulistano, mas agora finalmente conseguiram dar a resposta pro mercado que todo mundo espera, né, fizeram uma grande temporada os 2. Sim, fizeram uma grande temporada, cara, tanto que você vê aqui, ó, essa aqui é a média geral dele, contando classificação e playoffs. Se você vier só para playoffs, ó, ele fez 8 jogos, mas olha o tanto que já aumenta. Ele tem média aí de 14 pontos, basicamente 10 rebotes. É uma grande média, enquanto na temporada geral de classificação, você vê que é bem abaixo, né, cara? Quase 3 rebotes e quase 5 pontos de diferença. É muita coisa, impacta muito o time. Muita coisa. Impacta muito o time. E é isso, esses são os jogadores que foram bem, que devem continuar aí, né? Principalmente o Ruivo e o Dikembe. E aí chegam as lendas, né? Chegam eles. Jorginho de Paula, atual MVP do campeonato. E Lucas Dias. Vão chegar nesse time aí, além do Bright, né? Que já tá fechado. O Raidin, que mata muita bola de 3 também. E quem contratou agora que o Arthur Salazar falou, o Agape do Pinheiros também. Tava fechado lá. E o Fusaro. Então, vamos passar por esses jogadores aqui. O Jorginho, eu nem ia passar, mas eu vou passar, porque, né?
Mas enfim. O Jorginho, é o cara. o Jorginho e o Lucas Dias vão ser os pilares dessa equipe, né? Ó a carinha do David Jackson aí pra você. Eles vão ser os pilares. E aí, o que falar? Como que você acha que o Jorginho vai conseguir impactar? Você acha que ele vai jogar de 1, ele vai jogar de 2 junto com o Bright? Como que vai ser? Vai ter o Ruivo ainda? É muita gente para dividir a bola, né? Não, cara, é complicado. Tem que ver isso. Porque, tipo assim, são muitos caras bons, muitas estrelas, muitos caras que gostam de ter a bola na mão. Então tem que ver a questão de como o Jorginho vai jogar. Pela contratação dos armadores, Bright e Ruivo, o Jorginho vai ter que jogar na 2. Então tem que ver como ele vai se adaptar nessa função. Será que ele vai ter 100% a bola na mão dele? Ele já sempre foi aprendendo ao longo das temporadas no Franca, dividir mais essa bola. Mas tem que ver como que vai ser essa questão, né? O Bright não chega para ser reserva e chega para armar todas as bolas do Mogi. Sim. Tem que ver essa questão aí de como vai ser o encaixe com o Jorginho na 2. Tem que ver como que vai ser esse encaixe, porque o Jorginho, vocês podem ver, galera, ele tem aí 17 pontos de média, 8 rebotes, que é impressionante para um armador, 5 assistências. E é um cara muito eficiente, né? 24 de eficiência, ele faz tudo muito, muito bem. Então, ele vai precisar, não é que ele vai precisar, mas ele gosta muito de ter essa bola na mão para trabalhar, ficar mais tempo com ela, e ele vai precisar se adaptar a isso, né? A saber como que vai ser. E aqui vamos ter também o Lucas Dias, que aí ele é enfim, opa, não foi, F Lucas Dias, volta. O site da NBB tá algum desses problemas com alguns jogadores, cara. Enfim, então vocês ficam com as Lucas médias do Lucas Dias aí na cabeça de vocês. Mas é isso, cara, o Lucas não tem muito o que falar, né? Não, e o Lucas chega para ser o pivô do time, é o cara a ser batido no NBB. Falo mais, vai se tornar o maior pivô da história do NBB, se não já for, tá bom? E não tem muito o que discutir. Não tem muito o que discutir. O Mogi contrata aí o último MVP, o penúltimo MVP, né? O Bright. E na temporada retrasada foi o Lucas, o MVP? Acho que foi. Acho que o Lucas que fez foi. back-to-back MVP, né? Então, acho que eles simplesmente contratam os 3 últimos MVPs aí, com o Dikembe, que vem fazendo uma ótima temporada, também o Ruivo, que foi muito bem. Então, vai ser um grande time, cara. Vai ser o time a ser batido de verdade, assim, falando desses 2 jogadores que vão ser os principais, né? E o Lucas sabe jogar muito tempo com o Jorginho, tanto que eles jogaram junto muito tempo aqui em Franca e vão continuar esse entrosamento. O entrosamento entre os dois não vai ser necessário adquirir, porque já tem. É natural, os dois já sabem o que cada um vai fazer dentro da quadra. Então, vamos ver como que vai ser ele com o Dikembe, porque o Dikembe, eu acho que ele pode sofrer muito, e aí vai muito do Pena, isso, vai entrar muito nele. O Dikembe pode sofrer muito de como que vão armar as jogadas para eles lá. Por quê? Porque aqui o Dikembe e o Felício têm características parecidas, né? Não estou comparando o nível dos jogadores aqui, porque na carreira o Felício foi muito maior que o Dikembe, hoje você pode colocar os dois no mesmo nível. Mas os dois têm prateleiras, características parecidas. E o Dikembe, você via que tinha muitas jogadas para ele. Aqui em Franca, era muito mais jogadas para o Lucas Dias, para o Jorginho, para o David. E depois o Felício. O Felício era a quarta opção de ataque. Ali. Então. Isso aí vai ser foda. Então, será o Dikembe vai se adaptar a ser um cara a só pegar rebote e fazer 6 pontos por jogo? 7 pontos por jogo? O Felício não, né? O Dikembe. Vamos concordar assim. O Lucas Dias é um cara que se dispõe muito defensivamente, mas um garrafão com Dikembe e Lucas Dias pode sofrer muito defensivamente, cara. Pode ser muito atacado. Se os dois times conseguirem trazer os 2 pivôs para frente, né, para cima, fica difícil. Porque os dois são mais lentos do que o resto da rapaziada. O Lucas Dias se entrega muito bem na defesa, de quem também, mas fica mais difícil. Não tô comparando aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, o nível dos jogadores, mas
Aconteceu isso com o San Antonio Spurs na NBA. Mano, o New York Knicks tirou o Wembanyama do garrafão, falou, mano, vem marcar o Carl Towns aqui na bola de 3 e já era, mano. Atacou lá, não, nada teve o que fazer. É difícil. Beleza que o Mitch Johnson é uma porta, mas até aí a gente não vai... Enfim, Mogi das Cruzes. Aí, vamos lá para Dontrell Bright. Tiraram do Bauru o melhor jogador do time, né, nas últimas temporadas. Do time, isso, né? Falando das últimas temporadas, aí um dos melhores do campeonato. Defensor da última temporada também, né? Sim. 31 anos. Ele foi o quê? Perdão, deu uma cortadinha aqui pra mim. Defensor da última temporada, não foi? Melhor defensor? Não, foi o Gregatti, foi da anterior. Foi. Ah, é verdade, foi da anterior. Nossa, eu não sabia que ele tinha jogado por esse tanto de time. Não lembrava. Ele fez um rolê aleatório. Rapaz, aí, o Bright. Ficou 3 temporadas no Fortaleza, moleque. Não lembrava disso nunca na minha vida. Mas, cara, você vê que ele vai evoluindo, né? Ele começa lá na Liga Sorocabana em 2017-18, 11 pontos por jogo. Aí ele vai pra Fortaleza, cai a média, mas cai os minutos também. Aí ele volta a jogar bem, 2 aninhos, vai pro Bauru, cai a média novamente, e aí do nada ele tem uma explosão, ele sai de 9 pontos para 14, de 14 para 20, e de 20 agora para 17, chegando aí no auge da carreira, né, com 31 anos, é o que normalmente eles falam que é o auge do atleta mesmo. Então... Bright explodiu, né, no Bauru, assim, no Bauru começou meio assim, meia boca, mas nas últimas 3 temporadas o Bright simplesmente explodiu de uma forma que, assim, dominante. Uma velocidade absurda, né? É o Flash, como a galera gosta de dizer aí. E muito difícil de parar no Bright. Muito difícil de parar ele, mano. Ele tem médias impressionantes, ganhou vários jogos pro Bauru. Vai fazer muito bem para esse time do Mogi, mas é aquilo. É um cara que chuta muito de 3, vocês podem ver aqui, tem média aí de 6 arremessos tentados e 2 convertidos, 33%, não tá ruim. Mas é um cara que, é porque aqui no site do NBB, e nenhum site aqui de basquete sul-americano tem essas estatísticas. Mas se tivesse uma estatística igual tem na NBA de quanto tempo que esse cara passa por jogo com a bola na mão, seria algo muito grande, sabe? Não, o Bright é um cara que tá com a bola na mão o jogo todo. Ele tá no bico do garrafão com a bola o tempo todo. Aí ele não sabe se ele vai passar a bola ou se ele vai finalizar. Mas ele que decide todas as jogadas do Bauru. Às vezes nem ele sabe o que ele vai fazer, né? Esse é o... Sim. Aí a gente chega pro Daniel Von Haidin, que vai ser o chutador, né? Aquele cara para ficar paradinho ali, chutando bola. Grande temporada do Von Haidin, né? Perdão, cortou aqui, desculpa. Grande temporada do Von Haidin, né? Vem se consolidando a cada temporada, mas essa eu acho que é de consolidação dele, né? Conseguiu jogar muitos jogos, jogou bem, matou bola. Acho que teve até convocação para a seleção, se eu não me engano. E vivendo no auge, né? Chega ali no máximo e vamos ver como será agora num elenco maior, num patamar maior, com uma responsabilidade também, né, maior. Interessante essa chegada do Von Haidin em Mogi. Interessante também. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um bom chutador. Ele fez 32 pontos aí contra o Flamengo nessa temporada, em março desse ano. E é um cara que chuta. Mano, a função dele é chutar. Tanto que você vê que ele evoluiu no chute quando ele sai de uma temporada de 70 bolas de 3 convertidas para 122. É uma evolução muito grande, apesar de aqui no aproveitamento não ter aumentado tanto, porque obviamente para ele converter 122 ele tem que tentar mais, porque senão ele era o Curry. Ele tem aqui um número interessantíssimo. Eu acho que é um bom chutador que todo time hoje no basquete brasileiro tem que ter, né?
É o famoso tem que ter um Tem chutadorzinho. que ter, não tem jeito. Não tem jeito. O basquete hoje, cada vez mais, é bola de 3, né? Então, tem que ter esse especialista. E agora a gente chega aqui para nossa penúltima contratação. Não chegamos. Chega, mas é o Fusaro. Não chegamos, mas é o Fusaro. O Fusaro que fez uma boa temporada pelo Minas também. Ele é um cara muito regular, assim, né? Tipo, ele faz os seus 8 pontinhos ali, mas eu acho que é isso. Ele já foi melhor defensivamente quando ele jogou aqui em Franca. O que você achou dele, da passagem dele aqui? O que você acha dele como jogador? Como que você acha que ele vai agregar lá em Mogi? Cara, ele é um cara do jogo sujo, né? Um cara que, tipo assim, não tem grandes números. Teve na temporada no Mogi, quando ele voltou ao Brasil. Mas depois o restante foi ali, temporadas ok. Temporadas que ele faz o jogo sujo e tal. Defende bem. É um cara que todo mundo precisa ter também. Precisa ter um bom defensor, precisa ter um cara que se entrega por time. E é isso que o Fusaro vai entregar. Ofensivamente, ele é um cara ok. Não, eu também acho. Quando ele chegou, né, cara, foi uma temporada muito impactante que ele fez por Mogi. E eu acho interessante esse movimento do Mogi de repatriar o cara. É um cara que já conhece a torcida, já tem identidade com o clube, sabe como que as coisas funcionam ali dentro. Então, interessante esse movimento. Não, é bem interessante E a a gente tem lá. chegada do Mogi do Fusaro do Mogi. E a gente tem o Agape aí também, que vem melhorando a cada temporada, ainda é muito novo, né? Tem 22 aninhos só, mas vai fazer 23, né? Em breve. Ah, não, já fez. Tem 23 anos. Então, é um cara que vem evoluindo, né? Tem pouco tempo de quadra, 20 minutos, não é tanto tempo assim, consegue contribuir com 7 pontos e 6 rebotes. Não tem o chute de 3, tanto que você vê que ele nem tenta, ele tentou 2 bolas, e eu tenho certeza que essas 2 tentativas foram do meio da quadra. Mas é o cara para tentar, para fazer o jogo sujo lá embaixo no garrafão e descansar o de Kemp, né, quando for preciso ali. E além disso, o Agape é bom defensor, né, cara? Ele chega nesse contraponto aí, o de Kembe, né? Consegue sustentar uma defesa mais forte fora do garrafão. É um cara que eu gosto, um cara também de trabalho sujo, joga bem acima do nível do aro, pega boas pontes aéreas, salta bem. É um cara que também interessante nesse time do Mogi, é um contraponto. Acho que se tem um pouco a se falar do Mogi, é que eles estão se diversificando nos atletas. Tem um estilo, tem um atleta para cada estilo ali. Vai ser um time legal de assistir. Quero ver como vai ser esse time em quadra. Então, essa que era a minha pergunta para você. Como que vai ser esse time nas mãos de Fernando Pena, que fez grandes trabalhos até aqui, com os times que teve, mas até hoje só teve times que não foram estrelados. E a gente sabe que mexer com estrelas é diferente de mexer com operários da bola, que foram os times que ele teve até agora. Cara, é um time que, assim, tô curioso para ver. Eu acho que tem muitas estrelas, mas ainda tem muito jogador querendo se provar. Como é o caso do Fusaro, Von Raidin, Agape. Então, assim, eu acho interessante. Vamos ver como isso vai dar em quadra. Eu acho que tem que ver essa questão do armador, quem vai armar, o que o Jorginho vai fazer. O Jorginho é um cara multifunções, ele pode fazer um pouco de tudo. Então, acho que não é muito problema. Mas tem que ver, né? Como o cara vai se adaptar a essa questão. O período de adaptação é sempre muito complicado. E você acha que vai chegar mais algum gringo? Porque, beleza, vai ter o Bright. E o Mogi ainda precisa contratar. Não é que precisa, né, gente? Mas ainda pode contratar mais 3 gringos. Porque o NBB permite 4. Então, você acha que vai chegar mais? Você acha que precisa chegar? Tem alguma deficiência que você enxerga? Porque, por exemplo, para mim, ainda falta um ala titular. Ah, cara, sinceramente, eu acho que não. Não deve não vejo motivos para chegar. Acho que vai faltar bola se chegar mais um gringo aí. Os gringos são um cara de difícil temperamento no Brasil, eles chegam sempre querendo muito a bola. Os caras dependem disso para jogar. Acho que se chegar o Mogi, vai passar meio apertado ali. Pode complicar um pouco as coisas. Então, mas não é os.
caso, por exemplo, de tentar manter o Rincon? Então, eu não sei se ele já despediu, não vi. Mas Não vi se também. já, peço desculpas, mas se não, não é o caso de tentar manter ele, porque ele é um cara tranquilo, que não precisa ter a bola na mão o tempo inteiro, e que ele vai te entregar a mesma coisa, basicamente, ali do Von Raidin. Vão ser dois jogadores, se você vai ter, entre aspas, os dois jogadores iguais o tempo inteiro na quadra. Sai um para entrar o outro, e a característica dele não muda tanto. Cara, é um bom nome. É um nome interessante, mas acho que quando você se espera de um estrangeiro, você espera mais do que o Rincon pode entregar. Então, Sim. sei lá, é meio complicado. Mas encaixaria bem nesse time o Rincon, a permanência do Então. Rincon. Também acho que seria uma boa permanência aí. Charles Rincon. Então, a minha expectativa para o Mogi é de que eles cheguem bem longe. Talvez finalistas já, vamos ver, né? Obviamente, o jogo é jogado, o Lambari é pescado, mas com certeza top 3 ali na fase de classificação, sem dúvida, talvez top 1. E vai brigar firme pelo título, o Mogi. Vai brigar firme. Com certeza vai brigar bem. É um dos favoritos. É um dos favoritos. E a gente tem agora o nosso grande orgulho da nação, né? O nosso Mengalvio, o Flamengo. E aí o Que até Mengão, que as teve coisas estão ainda mais. Todo dia um Valentino Rossi diferente. Pô, todo dia o Valentino Rossi passando aí, moleque. Loucura. E assim, mais loucura ainda é esse site do NBB, hein? Jesus amado. Mano, tá tudo fora do ar. Que Faz isso. alguns dias que eu quero olhar a Tudo, estatística de alguns caras e nada. tudo fora do ar. Será que tem no site do Flamengo? Não vai ter, né? A gente pode tentar aqui. Falar basquete. Podia ter o elenco bonitinho. Porque, inclusive, até falar isso do site do Mogi. Do Mogi tem uns bagulho muito da hora. Torcedor símbolos, dos cacete. Mas não tem o elenco, pô. Loucura. Tem que ter o elenco. Não é. O mínimo que você se espera é do elenco. Pô, tem que ter. Mas, vamos... Será que a gente consegue lembrar de cabeça? Pô, você vê que tá bem atualizado aqui. Eu vou colocar... eu vou colocar aqui. Vocês vão ver. Vocês vão ver que tá bem atualizado o site do Flamengo quando tem notícia de 2019 na capa. Pô, tá bem demais. Tá aí. Pô, coisa linda. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para vocês verem o que a gente estava falando. Aí, ó. Beleza, tem aqui as notícias desse basquete, mas, pô, tem aqui embaixo. Pô, gente. Nossa que isso? senhora. Loucura. Mas, enfim, a gente... Pô, aqui vai ter só do... A gente vai conseguir ver aqui, provavelmente vai ter as estatísticas dos jogadores. Mas é um elenco que conta com Alexei, Barali, Negrete, Wesley, Jonathan, Juan, Jonathan, Guideodato, que vem para o Franca, Daniel, mas enfim, que vem pro Franca. Guideodato. O Cummings, Caio. Camis, Caio. Enfim, Daniel Olmo, que tava era um grande machucado. elenco que se esperava também. Era um grande elenco que esperava muito do... Nossa senhora. Que se esperava bastante, né? Mas o time acabou perdendo pro Brasília. E até lembrei aqui, mano, a gente esqueceu de falar. O Paulic também deve estar indo pro Mogi. Faltou falar dele. Que a gente faltou falar dele, que também vai reforçar bem lá o ala pivô. Deve ser o ala pivô reserva do Lucas Dias. Ou do Dikembe, enfim. Vão ser esses quatro, né? Lucas Dias, Paulic, Dikembe e Agape. E o Paulo Lourenço? Não continua lá em Mogi, não?
tinha ouvido que ele ficava. Eu não tenho essa certeza. Pô, então, é que eu vi o Vitor Sarro postando o senhor cabeça de batata, que se parece muito com o Paulinho postando o bigodão assim, ó. Então, na minha Mas não, cabeça... Não, brincadeira, não foi... não, Eu não tirei isso dessa publicação, não. Realmente tem esse papo. não, mas deve rolar sim o Paulic lá em Mogi também. Mas enfim, o Flamengo tá atrás de repatriar Didi Lousada, que, como a gente sabe, é flamenguista, declarado, inclusive, ele não esconde isso de ninguém. Sempre foi muito flamenguista. Iago, que tem uma identificação enorme com a torcida. Então, é o Iago. Ah, lembrei de outro nome, Shaq Johnson, vai ficar por lá? É uma incógnita também. Mas os dois principais nomes são esses, que a gente tem até agora do Flamengo. Didi, Iago e o Gabriel Jaú, que tá jogando pelo Penharol agora, né? Tá jogando as finais do Campeonato Uruguai. Vamos lá. Iago Santos, primeiro, vamos por posição. O Iago, eu fiz alguns jogos dele no Virtus Bolonha. Inclusive, acho que tá até pra... Vai estar até aqui na minha barra de pesquisa. Porque, cara, eu fiz alguns jogos dele na Lega A, né, que é a Série A, pro Olimpíada Todo Dia. E ele chegou chutado, né, mano, do Virtus. Ele chegou lá chutado do Estrela Vermelha. Ele começa bem, mas depois desanda geral, né? Não tem tanto minuto. Desanda geral, cara. Ele acaba não tendo minutos. É um negócio meio estranho, assim. Que acontece com o Iago. Que ele não joga não joga direito nessas partidas contra o Venezia, né, na semifinal. Então, é um negócio meio complicado que acontece com ele. Tô tentando achar aqui a bendita das estatísticas dele, que eu não lembro onde fica. E tá tudo em italiano. Enquanto você procura aí, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho da contratação dos três, né? Do trio aí. Que seria o principal trio do Flamengo para a temporada. Uhum. Cara, é sempre uma contratação muito difícil quando você quer repatriar os caras de fora. Ainda mais os três que fizeram boa temporada na Europa. Tipo assim, beleza, você tem uma negociação avançada com os três têm interesse, o Flamengo tá pagando muito pros caras. Só que você pode ter certeza que os três vão aguardar até o último minuto para ver se não recebe nada de fora e continuar por lá. Então, tipo assim, é uma negociação que sempre se estende e no final o Flamengo pode ficar chupando o dedo, né? Então, é sempre complicado. Exato, é sempre complicado, porque eles têm... Pô, tem bons jogadores, né? Aqui no Flamengo sempre vai montar um time competitivo. O papo que tem é de que o Flamengo vem com um orçamento de 18 milhões, né? Um orçamento, pô, grotesco. Mas vamos ver como que vai ser isso, porque é o que você falou. Eles chegam querendo a bola, né, mano? Olha lá, aqui no Virtus Bolonha, o Iago fez 10 jogos só. Média aí de 7,2 pontos em 18 minutos. Aí você vê que ele teve poucos... O rebote, obviamente, ele sempre vai ter pouco, né? Porque ele é pequenininho, mas ele teve 4,6 assistências. Mas é um grande jogador. Assim, se ele chega, ele muda o patamar do Flamengo, né? Isso é inegável. Muda no patamar do Flamengo. É um cara fora de base. E é o que eu falei. Jogou muita bola, tanto no Estrela Vermelha, quanto na Alemanha, como na Itália. Os jogos que ele jogou bem. Sinceramente, opinião, feeling, não tô apurando nem nada. Acho
que essa negociação pode dar ruim. O Iago, beleza, vem de anos jogando na Euroliga, mas com certeza vai ter proposta do segundo escalão ali da Europa, e aí sempre balança o cara entre ficar lá e retornar ao Brasil. Sim, sempre balança. E, pô, quem não quer ficar na Europa, né, galera? Ganhando em euro é muito melhor. E jogando um basquete, além disso, de altíssimo, altíssimo nível. Não que o NBB não seja, mas lá, obviamente, é um nível maior. Então, é um cara que se chega, muda completamente o patamar. Tinha uns papos que eu vi uma galera apurando no Twitter, peço até desculpas por não conseguir dar os créditos, mas que seria o maior salário do basquete brasileiro, se ele vem. Então ele ia vir para ganhar muito dinheiro também. Muito dinheiro, muito dinheiro. É um cara que é muito bom, é muito novo, protagonista, já conhece a casa também, chega para realmente colocar o Flamengo em outro patamar. E aí a gente tem também Didi Lousada, que estava no Flamengo. Quem que é esse cara aqui? Jesus Nossa Senhora, Cristo quem que é esse amado. parceiro? Mas que ele estava no Japão. Pô, não faço ideia, moleque. Didi com 26 anos, né, cara? Ele estava lá no Japão. Sabe um negócio que me impressiona muito? Ele nunca ter tido proposta para voltar pra cá, ó, pro Sydney Kings, mano. Não Pô, te assusta também. isso? Porque ele foi adorado lá quando ele esteve lá. Ele adora e eu aposto que ele tá Tipo, doido ele, pra voltar ele depois. tava no Japão. Ele postou Então, essa ele tava no semana Japão. foto lá no Sydney, Ele foi pro Japão. lembrando da época. Então, e ele foi pro Japão pra ficar mais perto da namorada, que é australiana. Ele tem uma ligação muito forte, né, com eles. Então, estranho, né, eles nunca terem essa proposta para ele voltar, mas vamos ver o que vai acontecer. O Didi, se ele chegar também, ele obviamente é um cara que é muito bom, foi MVP das últimas finais que ele esteve aqui no tetracampeonato do Franca Basquete, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Só que você acha que ele fica dividido, mano? Por exemplo, eu tenho certeza que o Franca perguntou. Pode não ter feito proposta, mas ligou pra ele e falou: Didi, e aí? Qual que é a tua? Você acha que o cara balança ou não? Porque, de novo, vai cair naquele papinho de traidor, de não sei o quê, de mercenário e blá blá blá, blá 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 blá. Cara, pra falar a verdade que eu nem vi o nome do Didi ser relacionado ao Franca, mas como você disse, obviamente o Franca perguntou, e isso eu não tenho dúvidas. Mas aí tem que ver valores, né, também. Vai saber quanto que o Flamengo ofereceu pra volta do Didi aí. Então, sei lá. Não tem muito o que discutir quando a questão é dinheiro. Mas assim, pô, podia voltar pro Franca, né? A temporada dele no Flamengo não foi boa. No Franca foi excelente. Então, pô, já sabe aqui, conhece a casa, conhece o aninho, sabe o que vai ter que fazer exatamente. Podia. Podia voltar e seria muito bem recebido. E eu tô ansioso se ele realmente voltar pro Brasil, porque ele tá no Brasil, né? Ele deve estar em Cachoeiro de Itapemirim, que é a cidade dele. Mas ele voltando a jogar no basquete brasileiro, independente. Ô, Chiquinha, dá um salve lá. Oba, bom dia. Eu acho que ele voltando, independente do lugar que ele vá, se ele venha pra Franca, eu acho que é muito difícil ele vir. Tá bom, filha, vai. Mas se ele vai pro Flamengo, ele vai receber muito hate de qualquer um dos lados, né? Sim, vai receber bastante hate. Mas assim, né? É foda, velho. Ele O tá cara. acostumado também, né, velho? Tipo, Não, tá se acostumado. Ele declara amores ao Franca e vai pro Flamengo. Aí depois ele vai pro Franca, declara amores ao Franca e vai pro Flamengo. E quando e tá é no Flamengo, perdoado. declara amores ao Flamengo e vai ao Franca. Então é meio difícil entender a cabeça de Lousada. Mas fazer o quê? Então, inclusive teve até ele treinando esses dias com a camisa do Franca, né? O povo já ficou todo.
Todo felizinho. Calma, galera, o cara tava treinando, pô. Eu treino com a camisa do Mogi também, não significa nada. No outro dia ele treinou com a camisa do Flamengo. E aí a gente tem Gabriel... então. Aí a gente tem Gabriel Jaú, que, pô, jogando bem lá também, é que eu não vou conseguir entrar no site grego aqui, que eu acho que é capaz do meu computador explodir. Então vamos se contentar com o site do NBB mesmo, galera. Mas ele saiu daqui em 23, 24, depois de uma boa temporada, que ele brigou para ser MVP, e agora ele pode retornar, né? Cara, é uma boa contratação também. Gosto do basquete do Jaú. É um cara que tem bola de 3, briga bem embaixo da tábua. Sempre bom, um cara nos rebotes, sempre muito ligado nos rebotes. Chega também para mudar o nível desse Flamengo aí. Um garrafão agora com Jaú e Juan saudável. Tem tudo para ser um dos melhores garrafões do Brasil. Sem dúvidas disso. Mas talvez a principal contratação, obviamente que os jogadores que vão trazer o título, mas seja Demetrios Ferraciu, que finalmente recebe uma oportunidade de treinar um time que vai brigar pelo título, né? Porque ele sempre esteve ali no Paulistano, que na época que ele estava lá, era o time que era de muitos jovens, é muito difícil se levar esses jovens a brigarem, e agora parece que finalmente a oportunidade veio. E chega com moral no Flamengo, né? Flamengo dando para ele um contrato de 2 anos, pagando a multa do Paulistano. Chega com moral no Flamengo. E vamos ver. É o primeiro trabalho com orçamento do Demetrios. Gosto muito do Demetrios como treinador. E eu acho que vai entregar um bom basquete por lá. Foram anos de incertezas no Flamengo, de afirmação, treinadores muito criticados. Eu acho que o Demetrios chega para dar um pouco dessa afirmação. Se o trabalho for ruim, obviamente vai receber críticas, como a gente viu do Gustavinho. Mas aí não tenho o que questionar. Mas eu acho que ele chega para amenizar um pouco os ânimos lá do Flamengo. Também acho, e chega bem. Chega bem. E eu acho que é o mesmo caso do Pena. A gente citou aqui, é a primeira vez que esses caras estão recebendo a oportunidade de ter um time bom, de verdade. Um time que é para brigar, que é para ser campeão. E eu até ouvi uma opinião, de, tipo assim, se chega o Iago e chega o Didi, o Jaú, o Flamengo tem que ganhar tudo. Obviamente a torcida do Flamengo é assim, né? Tipo, contratou 3 caras, tem que ganhar tudo, tem que ganhar tudo. Mas a Liga Sul-Americana deve ganhar, né? Com todo o respeito à Liga Sul-Americana, mas não dá. Pô, mas o Boca tá na Liga Sul-Americana também, não tá? Mas o Boca não vai sair todo mundo. Chegou o Vildoça lá e ele deve sair depois do Mundial, provável. Esses caras não chegou Não, só pra jogar o Mundial. Eu acho que o Vildoça fica a temporada inteira, cara. Fica a temporada inteira? Fica, acho que o Boca faz um time aí pra brigar, bater de frente com o Flamengo nessa Liga Sul-Americana aí, cara. Então, deve ser... Vai ser provavelmente a grande final, né? Flamengo e Boca. Pode falar. Outro nome que já foi sonhado pelo Flamengo e parece que vai pintar no Boca é o Donald Simes lá, né? Que tá no aguardo do Uruguai. Acho que o Boca vem pelo Intercontinental e vai brigar por tudo. Na Argentina eles já dominam esse ano, que realmente deu uma zebra lá. Mas eu acho que na Sul-Americana eles vêm com força também para disputar contra o Flamengo, caso se concretize dos dois lados, né? Exato. Então, o Flamengo vem forte. Provavelmente vai ser top 2, top 3 aí do NBB também. Fazendo uma grande final, mas a gente está acostumado a ver o Flamengo forte, a gente está acostumado, vai ter que se acostumar a ver o Mogi forte, porque é um time que vai vir para brigar. Provavelmente no próximo vídeo que a gente for fazer, a gente deve falar de Minas Tênis Clube, que pouquíssimas movimentações até aqui, quietinho. Pô, o vídeo vai ter 2 minutos, então. A gente vai ter que... a gente vai ter que chamar algum convidado aqui para resenhar mais sobre, porque tem que durar pelo menos 15 minutos o vídeo, porque não tem como. Rapaz do céu.
Nem o treinador que estão levando, eu tenho zero informação, não faço a menor Então, ideia de quem seja o não, mas rapaz. a gente vai se preparar, rapaz, mas assim, vai ser difícil. Vai ser difícil. Até a Chiquinha tá criticando aqui, até ela chorou. O bagulho tá osso lá no clube de BH. Mas vai ser um bom vídeo. E você tem mais alguma informação sobre o SESI Franca Basquete? Porque eu ouvi alguns rumores de que estariam mudando algumas coisas aí do que a gente tinha comentado no Cara, último vídeo. cara, essa é uma informação que eu tenho desde o primeiro vídeo. Mas o que eu tenho garantido é que ele fica, né? Pelo contrato, o Felício fica. Isso é Uhum. fato. Mas desde o fim da temporada tem o papo de negociar uma rescisão com o Franca. Ambos vêm conversando. Tem que ver se vai dar, como vai finalizar essa rescisão. O Felício não sabe, até as finais, não sabia qual era o futuro dele. Se segue em Franca mesmo com o contrato ou se vai embora. Então, essa informação é impactante porque a gente falou do Andrezão, né? No Né? Chegando ao Franca Basquete. E E aí provavelmente. faz mais sentido, né? Andrezão chegar e o Felício sair. Faz mais sentido Sim, do que ter os dois. sim, sim. Eu mantenho o que eu falei ainda. Eu manteria o Felício, tá? Se eu fosse diretor, eu manteria porque eu acho melhor seguir com ele. E aí vai que ele vai para um Flamengo da vida, para um Minas da vida, e acaba com o racha. Então eu prefiro ter esse cara aqui mais um aninho e tentar fazer com que ele acabe com o racha aqui com a gente. Então eu manteria o Felício. Mas eu ouvi um nome que boatos, tá, galera? Boatos. Isso é importante deixar bem claro. Como o Manuel Leite trouxe, né? O Nacho Latésia estava negociando a sua ida ao Boca Juniors. Se isso de fato acontecer, eu ouvi um boato de que o Franca estaria indo firme, conversando, dialogando com Cauã Pacheco. Para ter é difícil, para ter Cauã Pacheco e Vitinho, armando o time. É uma grande dupla de armadores, de fato, é isso aí inegável. Só que muito novos, mas uma grande dupla de armadores. O que você acha? Cara, seria uma mudança de muito impacto no Franca, né? Porque, assim, De você muito sai com o impacto. melhor armador do campeonato. Valentino Rossi. Passou aqui de novo o Valentino Rossi voando. Mano, não tem Mas jeito. assim, MotoGP em Uberaba, filho. voltando, você sai do armador mais experiente do campeonato, consolidado, para duas grandes jovens promessas. Os dois disputaram o prêmio de melhor jovem do último NBB. Seria uma armação que, assim, loucuras. Artilharia pesada, os dois têm muito a entregar, muito a evoluir. Cara, me intriga bastante uma armação dessa. Seria Eu genial. também acho muito interessante. E também como trazido pelo Emanuel Leite e apurado por ele, o Scala, ele estava negociando com o Franca, enfim, mas parece que ao que aconteceu é de que ele vai realmente ao México jogar no Diablos Rojos. Então não deve vir para o Franca. E como você também já tinha antecipado isso, né? No último vídeo, você já tinha falado que ele provavelmente deveria ir ao México e deve acontecer isso mesmo. Nesse momento o Scala não chega. Agora, sem chances pro Scala. Então é isso. Essas são as novas informações que a gente tem do SESI Franca Basquete, que também vai montar um time muito competitivo se vier realmente todo mundo. Enfim, mesmo que o Laterza fique, que seja Vitinho, Laterza, Reinan, Gui Deodato, Jordan Williams, enfim, Lucas Silva, surgiu o papo do Diallo também. Surgiu o papo do Diallo. Diallo ou Lucas Sivert? Agora, os dois estão aqui, ó. Pique 1, pique 2. Tem que escolher. NBA Diallo. Draft. Ian Diallo. Cara, assim, foi o que eu comentei no Twitter recentemente. Não acho o Lucas Stewart pavoroso. Acho que é um encaixe interessante no Franca. Mas se você fizer a escolha entre ele
e outro ala pivô, a chance de eu escolher o outro ala pivô é muito grande. Pô, então, não, desculpa. Então você acha ele pavoroso sim, pô. Porque senão você não vem com essa, não. Porque, pô, só se o outro ala pivô for eu. Aí, realmente, não tem como, não sua escolha, pô, tá de sacanagem. Cara, mas é porque assim, com todo respeito. Pô, não, vai. Vamos lá. Quem você não escolheria no lugar, tipo assim, você escolheria o Lucas Sievert? Todos eles. Pô, não é possível, a gente vai ter que fazer. Você não vai me fazer passar ala pivô por ala pivô aqui, você não vai fazer isso comigo. Pelo amor de Deus. Hetzheimer. Não, o Hatch é pivô, é diferente. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Não vou deixar. Essa eu não vou deixar. Ala pivô. Eu quero um ala pivô, agora, na mesa. Gemerson do Bauru. Justo. Aí, beleza. Justo. Mas assim, realmente, me lembrei de pouquíssimos. Eu me fiz essa pergunta recentemente. Me lembro de pouquíssimos que eu não escolheria o outro a não ser o Lucas Sievert. Complicadíssimo, pô. É difícil. Então não vem com essa, não. Mas... eu tinha vários outros nomes interessantes. Gostei demais da temporada do Túlio da Silva no Cruzeiro. Mano, é um bom nome, né, mano? Esse cara, ele surgiu bem no São Paulo, novo ainda. É um nome interessante mesmo, Túlio. Eu lembro que eu tinha... Isso aqui é uma informação, não, uma historinha curiosa, rapidinho, antes da gente finalizar o vídeo. Quando eu estava no Franca Basquete, trabalhando lá, obviamente, acabava a temporada, a gente tinha poucas, mesmo estando ali dentro, a gente não tinha todas as informações certinhas, assim, né? Pra exatamente não ter perigo de vazar e tal. Então a gente sabia, mas a gente sabia meio que por cima, assim, e tal. Obviamente a gente tinha muito mais certeza do que os torcedores, mas a gente sabia meio que por cima. E eu brincava com a Manu que eu mandava uma lista. Mano, juro por Deus. Deus. Acabava a temporada, eu mandava uma lista pra ela de quem o Franca Basquete deveria ir atrás. Eu imprimia a lista e dava nas mãos dela. Falava, ó, é aqui. Ela nunca contratou um jogador que eu indiquei. Mas eu já indiquei bons nomes. Velho, isso daí é foda. É genial, né? A gente sonha com vários nomes. O cara nunca não passou nem perto de ser cogitado, né, velho? Lembra do Brucino, que a gente entrou na noia do Brucino uma vez? Sim, a gente falou, mano, tem que contratar esse cara pra ser reserva. Tem que ser ele. E nunca... Mano, o Franco nunca chegou a falar oi pro Brucino. Mas, tipo assim, a gente entrou nessa noia. Eu indico vários jogadores lá no Twitter, imagino que não deve passar nem perto da diretoria. Pô, dito isso, tá aí. Inclusive, essa temporada, ela viu o vídeo aqui, né, e falou assim, pô, eu fiquei esperando você me mandar a lista, só que dessa vez você resolveu colocar num vídeo de 50 minutos. Eu falei, de fato. Pois é, mas eu ainda vou mandar essa lista. Vamos ver se o vídeo dá mais resultado que a lista, né? Você faz mais difícil. É isso, vamos ver se o vídeo realmente traz mais resultados aí. Mas é isso, galera, muito obrigado. Mais um videozinho aí de 50 minutos para vocês poderem almoçar ou jantar tranquilamente, tá? Tempo, sossegado, para curtir. Nossa, tô correndo na correria do trabalho. Fonezinho de ouvido, podcast aqui, ó. Bloqueia o celular, deixa numa aba que né? Pelo amor de Deus, não vai deixar na aba que o chefe vê. Deixa uma abinha escondida lá, foninho, e vai escutando para você receber todas as atualizações aí. A gente vai vir aqui com mais pessoas para falar de outros times, falar de outros times que não estão no eixo também. Então, venham para cá, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, sigam a lenda aqui embaixo, Franca Mil Grau, porque sabe muito de basquete. A gente tá nessa aí há muito tempo. E a gente vai tentar introduzir também aqui, obviamente, o Raikage e o Fala Basca, que falam de basquete aqui em Franca. Eles devem participar aí de algum vídeo. A gente está tentando encaixar as agendas também, porque os meninos, cada um, né, trampa com uma coisa, a gente trabalha com muitas coisas. É difícil, galera, é difícil. Mas a agenda é difícil. Mas a gente vai tentar encaixar a agenda de todo mundo aí. E o próximo vídeo a gente vai falar do Minas. Vou tentar chamar o Matheus, do Super I, que fala que sabe muito do Minas. Vamos ver se ele topa vir aqui para falar com a gente.
E quem sabe a gente não, mais pra frente, não chama Rose, enfim, para falar do União Corinthians, de outros times aí mais periféricos, digamos assim, que não brigam tanto, mas é obviamente sempre muito importante ter informações desses times também, porque a ideia no canal agora é falar de todos os X times que vão ter no NBB, porque não tem como saber, né? A gente não sabe se vai ter mais, continua 20, se vai diminuir, enfim, se o Tatuí vai subir, se os outros vão descer, porque não é igual ao Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Que já é tudo muito definido. Então a gente precisa ver aí quais times estarão envolvidos, mas eu já digo de antemão que a gente vai tentar falar de todos os times aqui. Fechou? Tamo junto. Uma boa semana para todo mundo aí. É nóis. E uma notinha aqui. Se não fazer 5-0 no Haiti, pode desistir. Fechou? Valeu. Acaba. Um abraço. Acaba.